bem-vindos à nossa live do Boteco. Hoje o convidado é meu amigo Cristiano Bertoldo. Já já ele aparece por aí. E a gente vai falar sobre um tema que interessa a todos. Vamos falar sobre treinamento de força, vamos falar sobre hipertrofia, vamos falar sobre treinamento, principalmente treinamento das meninas. As meninas que estão competindo nas categorias biquíni, wellness e bodybuilding também. E o Cristiano vem fazendo um trabalho bem bacana. Espero que vocês gostem. A gente vai fazer aquele papo aberto, como se fosse uma conversa de boteco mesmo, que são dessas conversas que a gente tira as melhores coisas. E ontem, para quem acompanhou, onde teve uma live aula, onde eu falei sobre bioquímica do exercício, alguns detalhes que passam despercebidos, coisas que passam pela graduação, às vezes na pós-graduação, as pessoas também não dão atenção. E eu tenho feito essas lives periódicas com as ligas de medicina esportiva do Brasil inteiro, e ontem foi a vez do pessoal da UFRJ, a Liga de Ortopedia e Medicina Esportiva. E a gente focou bastante no aspecto da acidez metabólica. Muita gente confunde isso, né? Faz uma relação errônea do tema, e a gente deu uma palhinha sobre isso, né? Lembrando a vocês que dia 10 e dia 17 vai acontecer o curso de hipertrofia, que o título é Reparação, Regeneração e Hipertrofia do Músculo Esquelético, uma breve história da hipertrofia. Nós vamos abordar os métodos de treinamento desde o início do século XIX, trazendo para os sistemas contemporâneos, passando pelos princípios do Weider e chegando nos métodos mais atuais, o SST, falando do ponto zero, do meu amigo Fernando Sardinha, que vai ter uma participação especial no curso. Então, todos os amantes do treinamento de força, os amantes do bodybuilding, venham fazer o curso, né? Já está aberto a temporada de sorteio, então tem lá o folder oficial do sorteio, para vocês marcarem as pessoas, quanto mais puderem, trazerem seguidores para o general, e aí alguém vai ganhar o curso, vai fazer o curso de graça, né? Nós estamos programando aí 2 sábados, com 8 horas de duração, das 8 a meio-dia, no dia 10 e no dia 17. Então, imperdível para aqueles que amam o treinamento de força e hipertrofia. Julinho Lelaporte, provavelmente eu vou salvar essa live no IGTV. Então, estou só aguardando aqui o meu amigo Cristiano Bertoldo entrar, mas fiquem tranquilos que eu vou deixar essa live salva, que é a nossa live do Boteco, né? Então, já o Cristiano tá entrando aí. Está um pouquinho atrasado, mas já ele está por aí. Deixa eu só ver se ele, por acaso, entrou e eu não vi. Cadê o homem? Aqui. Então tá ele aí. Vamos começar a live do Boteco. Meu amigo Cristiano Bertoldo. Aê! Grande Cristiano Bertoldo. Que honra, meu amigo. Pô, honra minha. Para com isso. Nossa, o dia que eu tiver essa barba grisalha... O quê? E o nível de conhecimento teu, eu já conquistei tudo aí, pô. Rapaz, eu vou te falar, se eu tivesse a minha barba grisalha do tamanho da tua, iam me confundir com o Baracate. É verdade, é verdade. É verdade, né? Agora, o que o pessoal não sabe é que eu te conheço da época que você não tinha muito cabelo e também não tinha barba. Eu era uma criança, né, Tácito? Faz muito tempo, muito tempo. Cara, eu me lembro aqui de uma aula que a gente se encontrou em Goiânia.
Ah, e eu fiz até uma travessura na rua, lembra? Lembro. E, cara, nossa, como passou o tempo, né? Eu vou te Como mostrar passou. uma coisa aqui. O Ah, áudio tá legal? Você prefere que eu coloque o fone? não, tá super bom. Eu vou te mostrar uma coisa aqui que você não vai acreditar que eu tenho. Pô, quero ver. Opa! Que beleza! Olha, e vou te dizer que eu li de cabo a rabo. Pô, que bom. Excelente obra. Eu só lamento de não ter uma dedicatória aqui, né, Pô, sua para terá, mim. na próxima oportunidade, terá, lógico. Com o maior Então já prazer. fica a minha indicação aí para o pessoal. Excelente livro. Tem umas coisas aqui que eu quero te perguntar. Inclusive, as meninas já passaram lista de perguntas aqui para Opa, você. vamos lá, vamos lá. Ô, Cris, antes da gente começar a entrar no assunto nosso, eu queria te fazer uma pergunta que é curiosidade mesmo que eu tenho. Eu lembro de uma época, faz muito tempo, que a gente se falou, não sei se foi pelo Facebook, não sei se foi o WhatsApp, e você falou assim para mim, eu entrei no concurso lá em São Luís do Maranhão, o que que você acha? Eu falei, Cristiano, você arranca. Lembra disso que eu te falei? Lembro. Você arranca e vai para lá. E aí eu lembro que você foi para lá e você começava a postar no Facebook, acho que a gente nem tinha Instagram ainda, e você postava as fotos ali do mar. E uma vez eu ainda perguntei para você, eu falei, caramba, tem onda aí? Porque a formação era perfeitinha, né? Parecia ali um baile ao contrário, né? E você fala assim, isso aqui é meu, como é que é? Rivotril. O Rivotril, isso aí. Meu E aí Rivotril. depois você começou a treinar algumas meninas por ali. Mas você não está mais lá. Não, eu continuo como orientador, né, do Ah, programa de mestrado, mas aí eu acabei retornando, eu fiquei lá acho, quase 3 anos, hum, né, na graduação e também na pós. Inclusive, uma aluna minha qualificou essa semana. Eu quero até compartilhar aqui os achados que foram com fisiculturistas. opa. Quero compartilhar aqui em primeira mão contigo e saber da tua opinião também, né? Agora como nutricionista. Uhum. E aí acabei retornando para São Paulo e a experiência foi maravilhosa, né? A experiência não apenas... É uma mudança total, né? Mudança de estado, mudança de trabalho, então foi um período ali de muito aprendizado e na pós-graduação eu continuo, mas eu acabei retornando para Eu São pensei que Paulo. você tinha prestado concurso público e tinha entrado lá como funcionário público federal. E ia fazer carreira lá. Isso, eu passei no concurso, Ah, eu fiquei na pós-graduação e o campus em que eu iria atuar depois da pós-graduação, que acabasse o contrato da pós, era o campus de Pinheiro, que era no hum, interior do estado. entendi. E aí eu achei por bem exonerar, né, e retornar Você para São exonerou. Paulo, Você exonerou. porque o interior do estado é meio complicado. Eu tenho colegas lá, né, Uhum. e no interior lá é bem complicado, cara, bem complicado mesmo, né. O estado é um estado Eu bem sei, sofrido, né, um conheço. estado bem sofrido. Mas na universidade era maravilhoso, né? Eu continuo com contato com os alunos. Tenho 2 alunos para defender agora o mestrado, ainda esse ano. Então foi um período maravilhoso, só Tem de a Mamãe aprendizado e Bertoldo crescimento. entrou na live? A minha mãe tá aí direto. Daqui a Que pouco ela honra! já. Dona Zéza Bertoldo, que honra tê-la na live do General. Muito A César obrigado pela Bertoldo, presença. ela é sua fã também. Ela é fã de todos os meus amigos. E quando eu falei para ela, ela falou, não tô sabendo da live. Eu falei, mãe, nem eu. O mais gozado foi você me perguntar: Ô, general, a live é hoje, ontem, né? Você falou assim, então amanhã, né? Eu falei, não, não, é dia 25. Eu confundi tudo. Mas eu achei que era por causa do uísque, né? Cadê o uísque? Não tem uísque aí hoje? Não, o uísque eu só bebo de sábado. Aqui, ó. Eu já tô com meu uísque aqui, ó. Eu tô com a minha aguinha aqui.
Se vão falar que o general é alcoólatra. Não, eu tô com meu café aqui, sou a base de café, cara. Vício total. E agora você está morando aonde? Em São Paulo. Isso, eu tô no interior de São Paulo, tô em Piracicaba. Ah, E aí tá. eu retornei para a instituição que eu trabalhava anteriormente, né? É particular. Isso. Inclusive, daqui a pouco eu já tô aqui fazendo prova, que amanhã é semana de prova, o bicho pega. Ah, eu estou parado desde março, porque a Universidade Federal parou por causa da pandemia. Então, eu terminei minha disciplina online, que era da pós-graduação, né, para os mestrandos e doutorandos. Terminei por via remota, mas a graduação, nada. Tudo parado. Na Federal do Maranhão também, né? Leva um tempo para. Na verdade, a instituição não estava preparada, né, Tácito, para um trabalho remoto, né? Uhum. E aí leva um tempo para se preparar, o perfil também dos alunos, né, as condições ali para que ele possa assistir um encontro, uma aula online, né? A instituição também pensou nisso, porque nem todos têm condição, né? Aqui também, porque tem muitos alunos que moram em zona rural, não tem computador, não tem acesso à internet. É complicado, né? Cara, o período assim da federal lá foi um período de muito crescimento, porque é diferente quando você encontra uma realidade, né, e cultura diferente da cultura que a gente está habituado, né? Uhum. Inclusive a forma de você abordar os conceitos. Então eu confesso que, nossa, foi uma escola mesmo, né? Talvez eu tenha mais aprendido do que contribuído com os meus alunos do mestrado lá. Eu falo isso para eles. A gente fez um grupo bem produtivo nesses 2, 3 anos, as coisas agora que começaram a sair, inclusive com a musculação dentro do hospital universitário, né? O Paulo, meu aluno, a gente fez uma intervenção com pós-transplantados renais, a gente Uhum. publicou agora recentemente, então foi um aprendizado, né? Uma escola realmente de docência, né? Porque eu tive que me reinventar como professor, Uhum. primeiramente, para eu poder atingir os alunos, né, de uma maneira em que eles pudessem aprender, e também para chamá-los para iniciação científica, né? Ah, eu acompanhei bem todas as suas postagens com os alunos, você fez um trabalho muito bacana lá. Tacitão, eu me sinto assim, cara, um vitorioso, sabe? Não, mas é mesmo, é mesmo. Por Ah, todo. eu dei muitas aulas por ali, o norte, nordeste, é uma população carente, né? O pessoal endeusa a gente aqui do sul. E a gente, quando vai para lá, é muito bem recebido, né? Eu gosto muito de dar aula, ministrar aula no norte e no nordeste. Cara, eu fui maravilhosamente bem recebido, assim, tenho Né? muitos amigos, os professores do departamento também me receberam super bem, mas é aquilo, né, cara, são prioridades e Né? eu E ainda você sou um cara conquistou teu urbano, espaço né? lá, cara. Você conquistou teu espaço lá. Eu estava acompanhando de longe, né? E vendo teu trabalho de lá. Foi muito bom mesmo. Ó, já tem aluno de lá, ó. A Nilde tá A aí, um Nilde, beijão, Nilde. Manda um bem-vinda. beijão para todos aí do Maranhão, tá? Saudade de todos vocês. Bem-vinda, Nilde. E então você continua orientando o pessoal de lá e também o pessoal da universidade aí de Piracicaba. A universidade que eu trabalho, o grupo é Unibrasil, né, que Hum. fica em Americana. Unibrasil foi a Unibrasil. faculdade que eu me formei em nutrição aqui. É a Legal. Unibrasil. Eu comecei na Católica de Santos, fui terminar na Unibrasil aqui, depois de 10 anos. Legal. Agora como nutricionista, né, general? Agora ninguém te segura. Já não te seguravam antes, né? Agora como Nutri, então, ninguém vai te segurar mais. É. Agora eu tenho uma frasezinha que eu brinco, né? Que eu falo assim, ó, o preço da minha consulta vai ser salgada. Mas a frase é, quer, não quer? Vai com o Zé. Mas qual quiser? O Zé Mané. Você sabe que a questão de precificar, né? Ó, Murilo tá aí também, excelente fisioterapeuta de São Paulo, osteopata. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Murilão. Legal te ver, cara. Tô de volta, tô de volta. Vamos marcar alguma coisa.
E você sabe que toda a bagagem assim de Gama Filho, né? Foi as viagens, né? Aquela doideira de viajar. Eu sinto falta. A pandemia nos É, trouxe algo, né? Meio saudosista, assim. Embora eu estivesse cansado das viagens, mas confesso que agora o tempo parado, né? Tudo remoto, é computador e sentado. Então, sinto falta, cara, das viagens, dos encontros, dos amigos, eu fui um dos fundadores ali, né, da Gama Filho, que antes era na FMU em São Paulo, e depois começou na Gama Filho. Caramba, eu rodei o Brasil inteiro. Tinha a época, final de semana, sexta-feira, eu chegava no aeroporto. Às vezes o cara vinha me perguntar para fazer o check-in. O senhor vai para onde? Eu falei, rapaz, sabe que eu não sei? Vê aí, ó, esqueci. Não sabia para onde eu ia. Era todo final de semana voando, dando aula, no Brasil inteiro, cara. Ô, Tasto, quantos anos você ficou? Porque eu fiquei, cara, 12 anos. Olha, começando em 97 na FMU, depois a Gama Filha ela começou no final de 99 2000. Eu fiquei até ela falir e depois começar a Estácio. Foi É bastante muita tempo. história, né? É muita história. Eu sinto falta, cara, porque assim, era nos jantares, né, que a gente trocava ideia e que, Exato. cara, era um momento ali de aprendizado, ainda mais eu que estava começando, né? Via você ali, eu falei, puta, não é possível que eu tô aqui com o autor do livro aqui na minha frente e é a hora de eu aprender aqui num ambiente super despojado, cara. E é Foi um no momento papo de boteco assim, que a gente aprende, né? sem dúvida alguma, são Papo os de melhores boteco. aprendizados estão no boteco. Eu falo que uma das minhas melhores conversas de boteco eu tive com o Verkoshansky. Levei o velho lá para Santos, rapaz, mas tomou um pileque de pinga e é ali que a gente ficava conversando, horas e horas, horas e horas. Levou ele para pegar onda ou não? Não, aí é matar o velhinho, né? Mas, ô Cris, me fala o seguinte. Então, o que eu queria saber era isso, da universidade, da pesquisa, né, que você está atuante. Como é que você entrou no mundo do bodybuilding? Tastão, eu sempre curti, né, o fisiculturismo, mas a gente sabe hoje que o fisiculturismo, ele financeiramente, né, ele até pouco tempo atrás, ele não era rentável. Então eu estava numa época da vida em que, terminando o doutorado, né, vislumbrando o concurso, eu não tinha condições de poder me dedicar a algo que eu gostava, né, por questões financeiras. Né? Uhum. Então, eu fui proprietário de uma clínica de reabilitação, a gente trabalhava da estética ao alto rendimento. Então, tinha ergoespirometria, tinha cardiologista, nutricionista clínica esportiva, foi um momento sensacional, né? E aí, com a estabilidade, né, do concurso, eu optei por entrar de cabeça naquilo que eu gostava. Eu já dava consultoria para algumas meninas de lá, inclusive uma das minhas atletas, que nós conquistamos o top 3 do Arnold, né, Eu vi as recentemente. fotos, eu vi as fotos. A gente já meio que se namorava assim para que eu entrasse na preparação dela, só que a distância para mim sempre foi muito difícil. E aí ela é de São Luís e quando ela ficou sabendo do concurso, eu não acredito que você está vindo para cá, eu sei que você não vai ficar muito tempo, tenho certeza disso, você não vai ficar aqui no Maranhão, eu te conheço, mas chegou o momento então da gente trabalhar juntos. Uhum. E ali foi o start realmente, né, em que eu pude me dedicar à preparação da Dedé especificamente, aí depois as outras meninas, o que eu achei mais legal, porque eram minhas alunas de iniciação científica e viam no fisiculturismo também uma possibilidade de aprendizado, né, de autoconhecimento. E aí o grupo era sensacional, porque tinha a Dedé, que hoje ela é pró, atleta pró, a Cris, que depois a gente levou tudo também na categoria Women's Physique, que é a categoria mais pesada, né, do fisiculturismo feminino, uma atleta master e um diamante,
sabe, que precisava lapidar, né? E sempre batia na trave nas competições. E aí as meninas também mais novas, né, que entraram para competir, então a gente criou ali um time que, putz, cara, era artigo, era treino, era bandeco, né? Então a gente bandecava no laboratório, a gente discutia treino, a gente discutia artigo. Então era um ambiente ali que para mim não era um trabalho, né? Era um prazer estar ali, porque o que eu aprendi com a Dedé, né, com os erros do passado da Dedé, e eu falo isso para ela, né, que o meu aprendizado maior com ela foi o quanto ela errou, né, na questão da preparação em si, e que me fez também errar em alguns momentos. Eu me lembro aqui de uma competição com a Cris, por exemplo, que um dos árbitros me falou que os inferiores dela estavam inferiores totalmente fora da categoria. E realmente, cara, ela tava com um quadríceps violento. Uhum. E aí na minha cabeça, né, putz, um quadríceps violento, o que eu vou fazer com esse quadríceps? Eu vou catabolizar. Como que eu vou catabolizar um quadríceps? Talvez muitos pensem em destreinar o músculo, né? Uhum. E aí foi que eu errei, porque a gente tinha total condição de entrar bem no Campeonato Brasileiro, né? A gente pegou top 3 do Brasil, mas ela tinha a chance ali de trazer o campeonato para o Maranhão, e eu assumi com ela, pedi desculpa posteriormente, porque é um conhecimento, né, cara? É algo que você... A gente sabe que no fisiculturismo a grande maioria dos atletas trabalham por tentativa e erro, e por eu pegar já, né, no caso da Cris, uma atleta que veio com deficiência, foi um desafio maior. Diferentemente, por exemplo, da Ana, que começou do zero, né, sem bagagem nenhuma, e aí nós construímos a estreia dela em 3 anos, já sem vícios, já sem erro de técnica em execução de treino, com os problemas nutricionais, né, dificuldade, por exemplo, em fazer uma dieta mais proteica. Então, a história assim, do fisiculturismo na minha vida, né, ela veio realmente da preparação das meninas, né? E o aprendizado que continua sempre, né? Eu vou, ao longo do nosso papo aí, eu vou te mostrar algumas das evoluções, né? Inclusive das meninas que estão comigo hoje. E cada uma delas me mostra, me ensina algo diferente e me ensina algo que a ciência me mostra, né? Só que de uma outra forma. De uma outra forma. E eu não sei a sua opinião, Tasso, mas durante a minha disciplina de endócrino lá no programa de mestrado, eu falava para os alunos, né, que o que eu via da ciência, né, entre a ciência e a prática, é um abismo gigantesco, né? Exatamente. Entre o que a gente tem publicado num laboratório controlado e o que se faz realmente na prática. Então, o fisiculturismo, ele me ensinou, né, um caminho para que a gente consiga aproximar um pouco mais do que a ciência tem mostrado, né? E os fenômenos que a gente observa na prática. Então, acho que esse foi o maior aprendizado assim, que eu tive, né, pelo período lá na Federal. Falando especificamente do bodybuilding, né, do fisiculturismo, você sabe que quando eu comecei a treinar, eu tinha entre 12 e 13 anos. E eu fui procurar um purãozinho que tinha ali perto de casa, lá em Santos, que era do campeão do Mr. Santos de 1953. Chamava, não sei se já faleceu, mas já deve ter falecido, Nabor Lamouche. Ele ganhou e o Elias, que é o dono do Mr. Santos, ficou em segundo na época. E aí eu fui lá treinar no purãozinho do seu Nabor, e tinha aqueles quadrinhos do Joe Weider, né, que eram as sériezinhas que você fazia por 3 meses e mudava, e eu comecei a ter contato, mas numa época que o fisiculturismo ele se chamava halterofilismo, e sofria um preconceito muito grande, né? E eu, naquela época, eu já era surfista, né, e eu já estava meio que como profissional, né, já estava competindo, viajando e tal e coisa, mas eu gostava de fazer musculação. E os meus amigos tiravam um sarro de mim. Eles falavam assim, pô, esse negócio de halterofilismo é para viado.
cara que quer levantar peso vai lá para estiva. Pô, lá o cara, você levanta peso e o cara te paga. Pô, você vai pagar para levantar peso? Pô, para com isso. Então, chegou num ponto que eu ia até escondido e nem falava com meus amigos que eu treinava, né? E eu não podia, embora eu gostasse, eu não podia ficar grande porque eu tinha as minhas competições de surf, né? Estava viajando para o Brasil inteiro competindo. Aí depois já estava envolvido com luta, depois envolvido com ginástica artística. Aí fui para o taekwondo, competição, jiu-jitsu. Então era uma coisa assim que, embora eu gostasse muito de treinar, mas eu nunca poderia almejar ser um bodybuilder porque me atrapalhava no esporte que eu praticava, né? E o gozado é que eu fui começar a fazer exatamente o que eu queria fazer depois de velho, né? Um pouquinho antes de eu ir para os Estados Unidos para o pós-doc, que eu comecei a me dedicar exclusivamente para a hipertrofia. Eu falei, agora eu tenho uma outra competição, que é a competição com a sarcopenia e com a dinapenia. Eu não vou mais competir no jiu-jitsu, eu não vou mais competir no surf, só vou fazer por gosto. Jiu-jitsu eu dou aula, né, e treino com meus alunos, mas não quero mais competir, não tenho mais idade, né? 60 anos vou competir em jiu-jitsu. O surf, eu gosto de surfar, mas não quero mais competir. Agora, a única coisa que eu faço, que é prioridade, é o treinamento de força para hipertrofia. Então, por isso que eu brinco. Falo, ó, velho eu fico, velho estou. Mas que eu vou ficar um velho grande se eu vou. Ô, Tacitão, é legal você estar comentando isso, porque as pessoas acham que a maturidade muscular, né, ela vem do dia para a noite, né? Eu brinco com as minhas meninas que o meu projeto é 50 anos. Eu penso no meu projeto, né? Agora que eu consegui, né, mesmo com as mudanças, né, e conseguir gerenciar a questão profissional, com a possibilidade de treinar e de fazer dieta mesmo, né? Eu tô indo para 4 anos, né? 4 anos assim, no foco mesmo, claro que com altos e baixos, mas o meu projeto ali é 50 anos. E eu falo para as meninas, né, que por exemplo, a Dedé, ela tem 20 anos de treino. A Cris tem 20 anos de treino. A Adriele tem 10, 12 anos de treino, né? A Ana tem 3 anos de treino. Então, como eu trabalho com todas as categorias do fisiculturismo feminino, da Bikini Fitness, que é a de entrada, para o Women's Physique, uma das minhas preocupações no time é mostrar isso para as meninas, né? Primeiro, que existe a tal da responsividade, né? E é isso que eu quero conversar contigo também, te perguntar, né? Você tem muito mais propriedades do que eu para poder responder a esses fatores, né? A gente sabe da responsividade, cada um é responsivo de uma forma, e o tempo que essas adaptações elas levam, né? Porque hoje o fisiculturismo, as pessoas que não conhecem o bodybuilding acreditam que o resultado vem do uso de hormônio, né? E aí muita gente já caiu do cavalo com essa ideia. Exato. Eu usar hormônio, eu vou usar hormônio. Ok, aí o cara, ele percebe que os ganhos são transitórios, ele percebe que os colaterais, eles permanecem e que ele não adquire a maturidade muscular que ele almejava, né, atingir. Então, você contando, né, que você teve a vida acadêmica, eu também sempre foquei na vida acadêmica, né, e gostava sempre de jogar futebol e nunca pude, né, agora me dedicar mesmo a um trabalho voltado para a hipertrofia e o estilo de vida, né, o estilo de vida bodybuilding, que tá na hora de fazer o bandeco, é a hora de fazer o bandeco, meu amigo. Então, você tem que comer ali a tua quantidade, você tem que comer a tua quantidade. Nossa, mas agora é hora de um pão com café, né? Um pão com manteiga molhada no café. Tudo bem, mas agora você tá com outro objetivo. Então, leva um tempo. Eu tenho meninas de consultoria, por exemplo, que querem já entrar num programa pesado e eu falo, ó, não é bem por aí. Não é bem por aí. E tá muito longe de ser esse o caminho, né? Eu deixo isso muito claro, por exemplo, no curso que eu tô no módulo 3 agora de musculação feminina, as pessoas perguntam, né? Eles estão loucos para os métodos avançados que eu vou lançar agora. Mas a gente precisa entender que a gente está conversando sobre uma parte das pessoas
que é o mínimo que está na academia, né? A grande maioria delas não conseguem, por exemplo, seguir um estilo de vida que a minha atleta pró tem, por exemplo, né? O que você Tem pensa algumas sobre coisas isso? que eu gosto de colocar assim, né? O melhor de tudo é o treino. O mais gostoso é o treino. O mais difícil é a disciplina da dieta. Aí o cara tem que ter resiliência, porque senão não aguenta. Agora, mesmo no treino, eu costumo dizer o seguinte: tem muita gente que faz exercício. Agora, tem pouca gente que treina. Né? Porque treinar, cara, você tem que gostar de sofrer, você tem que gostar, quer dizer, não é sofrer, porque quem gosta de treinar é um prazer, né? Mas você tem que ser metódico. Antes da pandemia, a minha vida ela era exatamente igual todos os dias. Eu treinava de domingo a domingo, 7 horas da manhã eu estava na academia treinando, e eu sempre gostei de treinar com bastante volume, então meu treino durava 1 hora e meia, e era exatamente igual. 7 horas eu estava na academia, 8h30 eu estava em casa, tomava banho, tomava meu café, né, que eu chamo de Breakfast of Champion, e aí eu ia para a As duas universidade. cápsulas que tem lá Oh, também. e aí depois eu ia para a universidade. Né? À noite eu dava aula de jiu-jitsu, mas dia seguinte, 7 horas, eu estava lá. E aí o sábado e o domingo, como eu moro em Curitiba, né, não vou pegar onda e tal, sabadão e domingão é dia de treinão. Então aí eu treinava mesmo e não tinha. Podia cair dia de perna, por exemplo, às vezes caía no sábado, às vezes caía no domingo. Né? Os caras, pô, mas domingo você vai treinar perna? Ué, caiu, vou treinar. Né? Não tem essa. E assim, eu estou mais ou menos nessa vida sistemática, tenho que uns 6 anos. Agora, quando eu era competidor de jiu-jitsu, de taekwondo, né, eu pesava entre 66 e 70 quilos. Hoje eu peso, a última vez que eu pesei, eu tô com 99,200 gramas. Cara, o meu projeto é o hashtag 50, 50 de braço. Porque 50 de Vamos idade já subir na passou faz Master? tempo. Vamos subir na Master? Opa! É que eu nunca tive essa nunca idealizei a competição, né? Mas o meu objetivo é ficar enorme. Né? Aos 50 de braço, a última medida que eu fiz aqui no pump deu 48,5. Né? Então, a hora que essa pandemia acabar, eu vou para 50 fácil. Deixa comigo. E você tá treinando em casa, né, Cara, Tassi? eu comprei um par de dumbbells aqui que eu gastei uma fortuna. Eu vi, ele tem aqueles ajustes que dá Exato. para dropar o peso, né? Cada um deles pesa 40 quilos. E Legal. aí você ajusta e o mínimo é que 5 quilos. Aí eu comprei um banco, né, que ele inclina e tal. Joguei tudo lá ali no espaço gourmet e eu jogo para o quintal. Então, a hora que tá sol, não sei o que, eu tô lá, me mato treinando. Né? Aí, às vezes, a Juliana sai na janela aqui e eu tô lá. Ela, pô, o cara se mata aqui. Mas Legal. é que E é o que ela eu vai se posso fazer. motivar, eu acho, cara. Ela vendo você assim, ela Ó, já tá comentando em alguns posts, querendo. fala nisso, ela mandou dar um recado para você. Que ela ia aparecer aqui na live, que ela falou que ela quer fazer parte das biquinudas, mas que ela, como ela está atendendo um atleta de futebol, né? Então ela está ocupada lá atendendo um atleta. Mas ela falou que eu vou entrar na live, vou falar com o Cris, que eu vou ser uma das biquinudas. Eu falei, tá bom. Eu falei, coitado do Cris. Agora vou ter que Vai, segurar essa. vai ser muita responsa pra mim, pô. Vai ser muita responsa. Ô, Tassi, deixa eu te mostrar aqui uma coisa, cara. Pra você ver, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, essa Eu aqui lembro. Dedé, não é? é a Dedé na Master. Cara, e tinha umas gringas violentas na competição. Antes de eu assumir a preparação dela, o melhor resultado dela no Arnold tinha sido um 12º lugar. Uhum. E aí a gente só não trouxe a categoria porque ela tem a escápula alada.
e na hora da pose ali de costas, ela não fez a retração da escápula, na hora de expandir a dorsal, a escápula saiu, e aí a simetria dançou e não deu. Mas a gente ficou super feliz com o top 3. A Cris, eu brinco com as meninas, eu falo, é minha categoria preferida, mas na verdade é a categoria mais pesada, né, do fisiculturismo feminino. E treinar com a bicha aqui não é uma tarefa muito simples não, viu, doutor? Eu imagino, cara. E eu lembro dessas fotos, porque eu tenho acompanhado essas competições, você postando, eu acompanhei todas. Aqui o Campeonato Brasileiro, que eu falei que eu errei ali na preparação, né, dos inferiores da Cris. Aqui a Dedé, trouxemos o top 2 da categoria. O físico da Cris, cara, assim, como eu estudo as categorias, né, é um físico gringo pesado. É que o treino de pose ali, né, na minha opinião, é o que mais falta, assim, né, para Cris, para ela poder mostrar todo o potencial que ela tem, assim, no palco. A gente ia competir o Mister Santos. Olha a diferença dessa foto. Olha a diferença dos inferiores. Olha só. Mas eu errei, né, cara? E aí quando você erra ali, se você não aprende com o seu erro, ali dançou, né? Então eu pude aprender com o meu erro. E aí a gente estava entre o Mister Minas e o Mister Santos. Aí eu falei, Cris, vamos pro Mister Minas, porque tem umas Women's Physique mais tensa lá e eu quero botar você para competir com as meninas. E aí nós trouxemos o campeonato, né? Puta, fiquei super feliz, porque era um dos campeonatos que ela mais queria. E as meninas que estrearam, né? E como elas estrearam, o nível de maturidade muscular é bem diferente, né? É difícil até... o próprio nome diz, né? Estreantes. Então, quando você está estreando, existem muitos detalhes que ainda faltam, né? Então, deixa eu te mostrar aqui uma outra coisa. Peraí. Que é o que as pessoas acreditam, né? Que o treino, por exemplo, de homem, né? É o mesmo treino para mulher. Eu respeito a opinião das pessoas, mas pensando que mulheres são menos fadigáveis do que homens, né? E já tem evidência para isso. Eu considero, cara, uma prescrição assim para mulher com uma pegada bem diferente, até pela questão da simetria, né? A simetria, a proporção, os grupos musculares, eles são diferentes, né, das categorias masculinas. E a mulher, ela é menos fadigável. Então todo mundo me pergunta assim, nossa, mas por que o volume de treino das meninas é um volume que você considera diferente? Primeiro porque eu tenho meninas que estrearam e que a recuperação ela demora mais para acontecer. E tem meninas que se recuperam muito rápido. Eu tenho, por exemplo, Tacitão, CK da Dedé de 1000, cara. Eu tenho uma CK de 48 horas dela, pós-treino de inferiores, de 1000. Eu tenho uma termografia da Cris, eu posso até procurar aqui. Eu levei elas lá na universidade, depois de um treino pancadão. Eu falei, vamos rodar a termografia aqui para eu ver as áreas que ficaram mais sensíveis. Cara, e ali a imagem sugestiva ali, a inflamação, uma área grande. E que, para outras meninas, é um comportamento que a gente não vê. Né? Então... Porque a individualidade biológica ela é muito grande, né? Eu costumo falar o seguinte, a gente tem a diferença interclasse e extraclasse, falando de músculo. Né? Uma das coisas que eu abordo no meu curso é que nós não conseguimos saber ou diferenciar o músculo peitoral, por exemplo, de todas as mulheres ou de todos os homens, porque são diferentes. Então, quando você começa a combinar, qual é o seu treino? Eu treino peito com bíceps. O outro eu treino peito com bíceps, peito com tríceps, peito com dorsal, peito com lateral do ombro, peito só peito. Mas acontece que a única maneira que eu teria para equalizar isso é se eu conseguisse fazer biópsia em todo mundo. E mesmo assim eu ia achar diferença. Eu levantei essa proposta lá nos Estados Unidos, porque a gente ia ter que ter um N de mais de 1000, ia ter que fazer biópsia em todo mundo, em todos os músculos.
Só que quem estava nessa, fazendo até, me dando uma força, é a Travis Triplett, que ela é a presidente do NSA, que é muito minha amiga, né? Ela que mobiliou minha casa e tudo mais. E a gente fez um levantamento, falou assim, olha, o custo disso, mesmo aqui para nós, né, na Universidade Americana, é impossível. É muito caro você ter um N desse tamanho e biopsiar todo mundo. Então, o que eu falo sempre é assim, o treinamento, né, de bodybuilding, ele veio de um total empirismo, desde o século XIX. Né? Nesse curso que eu vou ministrar, que começa dia 10 agora, que é Regeneração, Reparação e Hipertrofia do Músculo Esquelético, uma breve história da hipertrofia, que eu tenho até o Sardinha como convidado especial. Então eu trago, desde o século XIX, todos os métodos, todos os praticantes, que os caras eram circenses, né? Não é só o Eugene Sandel, tem um monte de gente, né, que isso foi uma atividade franco-germânica, que eles começaram ali, os franceses e os alemães, depois foram para a Inglaterra, alguns vieram para os Estados Unidos, e a coisa começou. Até chegar no Joe Weider, que foi praticamente o cara que fez o boom, criando aqueles 32 metros dele, que a gente usa até hoje, né? É o Superset, o Triset, o Biset, Giant Set, blá, blá, blá. Só que tudo isso foi criado no empirismo, pela prática. E o Joe Weider não era pesquisador, não era cientista, não era nada, né? E tudo isso que foi criado, deu certo, dá certo até hoje. E hoje, o que nós estamos tentando fazer? Eu, você, Jonato, Belmiro, né, o pessoal que gosta disso, a gente está tentando responder as perguntas que foram levantadas há 100 anos. E estamos longe de responder. Porque é muito difícil. E quando a gente lida com um atleta profissional, fica mais difícil ainda. Porque os caras não querem submeter ao experimento científico. Eles não querem comprometer a temporada deles. Então, imagina você pegar hoje, nesse exato momento, você pegar o Phil Rich, que vai tentar o 8º título, e você pegar o Flex Lewis, que está saindo da 212 e vai competir com os caras pesados. Que um foi 7 vezes campeão e o outro foi 7 vezes campeão. Imagina você chegar para ele e falar assim, vem cá, eu queria fazer um experimento científico com você, queria fazer uma biópsia, queria fazer um... O cara falou, você está maluco? Eu quero testar só um exercício em você para eu saber se o isolado ou o multiarticular vai dar resultado. Você está maluco? Outro dia eu estava conversando, não sei com quem, e quando o Ronnie Coleman veio para o Brasil, acho que foi até lá na FMU, uma coisa assim, faz tempo isso. E aí ele começou a falar, e o Ronnie Coleman, porra, ele é o cara que mais mal executou os movimentos até hoje. Era uma aberração. Agora, é o Ronnie Coleman, né? Aí ele começou a falar que treinava o dorsal de um jeito, aí sabe aqueles caras, aqueles fisioterapeutas recém-formados, que começam assim, olha, mas você não pode fazer isso porque vai lesar a sua coluna, você não pode fazer assim porque vai lesar aqui. E o cara fez umas 3, 4 perguntas para o Ronnie Coleman, querendo dizer que ele estava treinando errado e que ele tinha que treinar certo. E o Ronnie Coleman respondeu a primeira vez como, eu faço assim. A terceira vez, mas eu faço assim. A terceira, eu faço assim. Aí chegou uma hora, ele levantou e fez assim, ó. Abriu o dorsal pro cara, parecia um morcego, bicho, enorme. O cara olhou, caraca. Porra, o que eu vou falar pra esse cara? Eu sou o Ronnie Coleman. Tô errado? Errado não tá. Aqui. Agora, tudo bem, a gente sabe que hoje ele paga um preço por causa das aberrações que ele fez, porque a não ser o Tom Platz, né, que fazia também um absurdo, mas ninguém até hoje treinou com tanta carga como o Ronnie Coleman. E a gente sabe que o esqueleto, de uma certa forma, ele paga o preço, o osso paga o preço. E ele está do jeito que ele está hoje porque é aquilo que ele fez, né? Mas, embora ele fosse um dos piores executantes,
Ele foi 8 vezes Mr. Olímpia, pô. E é um cara que respondia a qualquer tipo de treino e o jeito que ele treinava. Porque todos eles, né? Eu morei em Los Angeles, eu convivi com todos eles. Né? Eu batia papo com o Mike Mentzer todo dia, ali na frente da Gold's Gym. Eu conheci todos os caras dessa década de 1980. Cada um treinava de um jeito diferente. E era todo mundo grande. E eu estou falando dos caras que eram os 10, os 15 tops do Mr. Olímpia, que treinavam na Gold's Gym todo dia. E cada um deles treinava de um jeito. Então, assim, uma coisa que eu sempre brinco, que eu falo com o Dilmar, né? Quer ficar forte? Faz força. Né? Agora, lógico, cada um vai responder de um jeito. Então, é aquela menina que você falou, olha, eu treino com essa menina, mas não responde. A outra eu treino um pouquinho e bum. Aí eu falo assim, sabe o que você faz? Você vai ali numa obra, numa construção, você vai ver lá um negão lixando a parede, que o cara tem o deltóide que parece uma bola e o abdômen engomado, com isso aqui de gordura, e você fala assim, meu amigo, o que você come? Ah, eu como arroz com feijão, faz aquele prato de estivador. Eu falei, mas, e você faz musculação? Ele fala, nem sabe o que é, ele carrega saco. Exato. Né? E é um corpo de dar inveja. Né? Exato. E tem gente que se mata e não consegue nada. Sim. Ô Tasto, a questão da responsividade, né, que você falou, né, e que eu pego no pé das meninas. Por exemplo, essa aqui foi a evolução da Ana em 3 anos. Uhum. Mas, cara, veja, ela era lisa, cara. Exato. Não tinha nada. Olha só. Como que eu vou intensificar um treino, cara? Me fala, com qual condição eu vou ter que intensificar um treino com alguém que é liso? Mas que diferença, hein, da primeira para a última foto. 3 anos. Então, quando as pessoas me perguntam, olha, eu quero 12 semanas de um resultado, eu falo, desculpa, eu não consigo te dar 12 semanas de resultado. Não dá, é impossível. E ela subiu bem no campeonato, cara. Subiu bem, subiu seca, passando fome, né? Claro, biquíni, vai passar fome, não tem jeito. Mas, diferentemente, por exemplo, falando em responsividade, da Grace, que vai competir comigo daqui a pouco. Uhum. Primeiro, a genética da menina, cara, é uma genética absurda, Tássio. Verdade. Isso aqui, cara, é um trabalho que nós fizemos em casa durante a quarentena, pra você ter ideia. O trabalho foi pautado todo no volume. Então, olha o glúteo dela aqui, cara, como era o glúteo dela. E olha o glúteo dela. Uhum. Agora, todo mundo vai ter esse resultado? Não. Não é todo mundo que vai ter o resultado. Não tem como ter esse resultado todo mundo. A genética dela é uma genética extremamente favorecida. A Adriele, por exemplo, que é o meu trabalho mais recente. Eu tenho visto essas fotos dela. Que mudança. Que mudança. Nós vamos competir em breve. A Adri chegou para mim, é que essa foto aqui ela é antiga dela. Mas a Adri chegou para mim com uma maturidade muscular grande, afinal de contas ela treina há 12 anos, só que sem proporção e sem simetria. Uhum. Aí a questão é lapidar, a questão é construir também, é construir, mas a ideia é lapidar. Então, por exemplo, eu falo para as meninas, né? A responsividade da Adriele é uma, a responsividade da Ana é outra, e a responsividade da Grace é outra, né? A genética da Grace é uma genética que me agrada muito. Eu preparei uma garota na Body Fitness, a Thaís, negra. Cara, como responde ao treino. Pô, mas você já viu alguém da raça negra não responder ao treino? Eu nunca vi. Eu também não conheço, cara. Eu não conheço. Porra. Então, as pessoas, elas não entendem às vezes, né? Tipo, por que fulano tem resultado e eu não tenho resultado, né? Então, o estímulo externo, né? Ele vai ser um estímulo que vai ser favorável às adaptações, né? A gente já sabe disso, né? Mas pensar exclusivamente que as variáveis, vamos chamar aí, exógenas, né? Seriam determinantes para o resultado, aí a gente esquece das variáveis endógenas, né? Então, por exemplo,
modificação de estona, receptor androgênico, mulheres catabolizam receptor androgênico com mais facilidade pós-treino do que homens. E fora as diferenças que são individuais, né? Então é o que eu falo para as meninas. Não tem como eu comparar, né, alguém que começou a treinar há 3 anos com alguém que treina há 10, 12 anos. Lógico. Né? As meninas que acreditam que vão ter resultado estético satisfatório com o uso de ergogênico, eu já provei isso, cara, internamente, né, no time, de que não é a melhor saída. Que a melhor saída é o treino. Só que às vezes as pessoas acham que é impossível, né? A resiliência de manter a dieta. As meninas do Maranhão, por exemplo, cara, na infância passaram fome, comiam até pedra, né? Quando você pega uma dieta ali que você tem um arroz branco e o patinho ou o peito de frango, aquilo ali, para quem passou fome, Tácito, é um banquete, cara. É verdade. É verdade. É um banquete. Então, ter a resiliência ali na dieta, né, e a dedicação no treino, o resultado vai vir. Aí é ter a paciência para aguardar. Pessoas são mais responsivas do que outras, né? A gente sabe disso. Tem pessoas que têm mais facilidade para determinados grupos musculares. E as categorias do fisiculturismo, elas já respeitam isso, né? Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu brinco com as pessoas que me procuram, que querem competir. Eu falo, olha, não é você que escolhe a categoria, é a categoria que escolhe você. Então, você não vai treinar para ficar grande e ser jogador de basquete. Você é grande para jogar basquete, é diferente. Exato. Eu já recebi meninas, por exemplo, com um shape lindo de biquíni, mas que queriam ser wellness. E eu mostrando, falando, olha, você é maravilhosa com o seu corpo, vamos deixar dentro da categoria, vamos subir na sua categoria. Só que eu tenho um outro exemplo, né? A Grace, né? Como a raça dela é uma raça que está me impressionando cada vez mais, e ela já veio do esporte, sabe, Tácito? Então ela foi atleta de hand, ela disputou o Campeonato Brasileiro. Então o treinador dela já deixou a cabeça dela como atleta. Então para mim é fácil gerenciar, né, as variáveis do treino ali, porque em microciclos de choque ela sabe que aquilo é importante. E eu preciso tirar o pé às vezes, falar, Gracie, você vai ficar 3 dias sem treinar. Não, 3 dias sem treinar não, eu vou surtar. Você precisa ficar 3 dias sem treinar. Então é isso que eu queria, Tácito, que a Dri tá aqui, minha atleta biquíni, a Ana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua expertise, né? Da importância de fazer os intervalos de descanso e a importância disso, por exemplo, para a síntese proteica, né? Porque a gente sabe que o exercício ele é catabólico, ele vai catabolizar. E se você não ter a dieta aliada ao descanso, né? Você não consegue construir. Exatamente. Exatamente. E chega um ponto que é bem importante quando você começa a manipular a dieta e você normalmente vai chegar, porque você tem ali um hiato relativamente grande para a proteína, que é de 10 a 35%. Só que 35% de proteína na dieta é muito difícil de você colocar no prato. Então você tem que usar os hidrolisados. Eu não gosto de chamar o whey protein, por exemplo, de suplemento. O whey, para mim, é alimento. Porque se você falar que o whey é suplemento, então leite em pó molico é suplemento também. Porque nada mais é que aquela água suja, para quem nunca fez queijo Minas, é pegar aquela água e desidratar. Isso é whey. Então é alimento. Então você vai ter que unir esses hidrolisados com o fracionamento das refeições. E aí você vai ter que ter mais ou menos de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. Mas para você jogar os 35%, é difícil você colocar no prato, né? E aí, Tácito, a Ana, no começo, ela comia ovo, tipo, clara de ovo. Cara, ela tinha alguma coisa gástrica, no período da adaptação, né? E não conseguia. E não, a questão da dieta hiperproteica, né? Ela tem uma dificuldade para quem não tem o hábito, né, de comer a proteína, que é isso que você está falando, né? Você destinar ali uma porcentagem
da tua dieta na proteína não é uma tarefa muito fácil, né? Para as meninas que são da categoria leve já é um desafio, né, Tasso? Imagine para um bodybuilder, né, de 100 quilos, né? O quanto, pensando, né, que a dieta, a gente sabe que o que a literatura coloca é uma coisa, o que os atletas geralmente fazem. Até tem evidências científicas, né, mais isoladas de uma dieta até mais hiperproteica, né? 3, eu vi estudo até de 4 gramas, né? Tem estudo de 1 ano com 3,5, 4. 3,5, 4 gramas por quilo de peso. Mas aí ele foi ver se tinha alguma lesão de ordem renal com isso, e viu que não, isso é bobagem, né? O Stuart Phillips está cansado de falar isso, não tem nada a ver com lesão do rim. Mas, inclusive assim, na live, né, que vocês fizeram, né? E como ainda tem pessoas que acreditam, né, que a dieta é hiperproteica, inclusive profissionais da saúde, cara. Não, tem muito endócrino que ainda fala isso. Tem muito nefro que fala isso. Que vai prejudicar, né? Que o excesso de proteína vai prejudicar. Se você fizer uma dieta com 35% do total de proteína, você vai virar doente renal crônico. Para, né? Nossa! Mas é por isso que eu venho dando umas aulas para o pessoal dos acadêmicos de liga, de medicina esportiva, nutrologia, porque eu estou querendo reformular um exército novo, né? Que esses médicos, daqui a um tempo, eles vão estar falando a nossa linguagem, e não a linguagem arcaica, né, que eles aprenderam com os arcaicos. Né? Que não pode comer muita proteína que vira doente renal crônico. Né? Não é assim. E a proteína ali, né, em determinadas fases ali para as meninas é fundamental, porque o poder de saciedade da proteína é muito grande, né? E aí, como precisa ter déficit calórico, a gente sabe que para o emagrecimento, né, independente do exercício que você faça, isso também é algo que me chateia na rede social, sabe? Tipo, esse exercício é melhor do que esse. Não. Mas as pessoas não entendem que o déficit calórico ele é importante. E se a proteína ela te traz mais saciedade, né, e vai contribuir com a tua percepção ali com a fome, né? Para um bodybuilder de categoria pesada, isso é fundamental. É fundamental, porque o cara baixa 15 quilos, por exemplo. Por aí. E outra, né? E ainda jogar proteína de absorção lenta no período noturno, que é para ele entrar no jejum noturno, mas com balanço nitrogenado positivo. Quer dizer, não é que ele não vai catabolizar, né? Não é que ele não vai perder, mas eu minimizo essa perda. Perfeito. O que eu tinha te perguntado, Tacitão, e aí não deu tempo, né, pelo período da live aí, é do intervalo de descanso, né? Da importância para a síntese proteica. Por exemplo, eu tenho um perfil de pessoas que acreditam que ela precisa treinar todos os dias com um volume e com uma intensidade alta, né? E que quando vão descansar, acham que vão catabolizar naquele período do descanso, né? Então, eu gostaria que você falasse... Na verdade, a gente tinha falado, cada caso é um caso, né? Cada atleta vai reagir de um jeito. Mas o problema é assim, nessa fase de descanso, como a síntese proteica ela não é um evento agudo, ela é um evento crônico, nessa fase de descanso que a gente tem que fazer o que eles chamam de refeeding, né? Então, é comer. Não tem o que fazer, tem que comer. Aí eu já criei as regras do General T. Né? Train like a beast, eat like an animal and rest like an angel. Né? Perfeito. Treine que nem uma besta, coma que nem um animal, descanse que nem um anjo. Faz isso que vai dar certo. Agora, lógico, vão ter meninas que vão precisar de mais descanso que outras meninas. Tem meninas que vão precisar de uma ingestão proteica maior do que outras meninas. E essa avaliação fina é só o treinador que vai fazer. Né? Você vai ter lá 10, 15 meninas que você está treinando, para cada uma delas você vai ter uma conduta. E dificilmente você terá a mesma conduta com 2 ou 3. Dificilmente. Eu aqui, você falando isso, né? Eu pensando nas estratégias, né? Desde o Arnold ali, que eu estudei as gringas,
Cara, tinha umas uruguaias ali, umas colombianas, cara, rasgadas, meninas. E as pessoas falam, né? Ah, o Arnold é um campeonato difícil. Eu particularmente acho o Brasileirão, como eu já disputei o Brasileirão, mais difícil, porque sempre tem surpresa. No Arnold, você já sabe as meninas que estão classificadas e você já consegue estudar e saber o nível que elas estão. A rede social tá aí para isso, né? E, e o mais curioso, né, a questão da ingestão que você falou, e a gente percebeu isso, inclusive na dissertação de mestrado da Evelyn, da minha aluna, que muitos atletas, né, embora o trabalho dela tenha sido com homens clássicos, mas as meninas acontecem também, porque eu já vivenciei isso, um medo de comer, né, um medo do refeed. E aí, eu já tive competições, por exemplo, que a Cris foi apresentar um físico estrondoso, cara, mas era um físico seco, 3 dias depois da competição. Mas geralmente é assim que acontece. E aí ela falava para mim, olha, prof, eu tinha que ter subido agora. Eu falei, não, você tinha que ter perdido o medo de comer. Você perdeu o medo de comer. E como na categoria feminina, Tasto, não tem peso, não precisa bater peso, é altura. Então as estratégias, elas são diferentes para os homens, né? Para os homens, olha o que a gente viu aqui. Média, 9 refeições. Então deu ali entre 6 a 13 refeições. 83% de carbo, né? Porque era o carb-up deles, né? 11% de proteína e 9% de gordura. Só que a ingestão deles, cara, por exemplo, de carboidrato, 458 gramas. Para um atleta de 75 quilos, quanto que dá isso aqui, hein? Em grama por quilo de peso? Sei lá, 5 gramas? De 3 a 5, por aí. De 3 a 5. Então, ou seja, o que a gente vê na prática, né? Que é o medo de comer. Então, os caras... Isso aqui, para mim, né, humildemente, eu acredito que não foi um carb-up eficiente, porque um cara que já está num cut, em déficit calórico, né, com uma quantidade baixa de carboidrato, com a proteína alta, chega no carb-up, né, o cara ingere 5 gramas por quilo de peso, a gente pensa que não foi eficiente. O que a gente viu aqui? A gente não viu aumento da espessura. A gente avaliou por ultrassom, né, esses atletas, e aí a minha aluna ainda falou, nossa, não deu resultado, né? Eu falei, deu resultado, não resultado também é resultado. Isso me mostra que talvez a estratégia que eles utilizaram possa não ter sido suficiente para aumento da espessura. E pela quantidade, né, Tasto, eu achei baixo. Deu aqui 2.500 calorias. É baixo. Agora, uma coisa que a gente também tem que lembrar é o seguinte, é erro quando você fala assim, olha, eu vou comer carboidrato, eu vou comer proteína, eu vou comer gordura. Na verdade, o que você está ingerindo é alimento. E todos esses alimentos têm as suas porcentagens de carboidrato, de gordura e de proteína. Então, você não vai chegar na padaria e falar assim, ó, me dá 3 carboidratos. Como você não vai chegar no açougue e falar assim, ó, me dá 5 quilos de proteína. Né? Se você pegar a carne mais magra que tem, que é a alcatra, você vai ver que para cada 100 gramas, eu tenho 25% de proteína, o resto é gordura. Quer dizer, não todo o resto, ainda tem o glicogênio, né? Se eu pegar o filé mignon, são 26%. Então, isso é a conta que eu vou fazer, no geral, do alimento. Né? E aí eu vou ter que separar os alimentos para ver o que é o mais adequado naquele momento. Se ela está em bulk, se ela está ali no cutting, né? Ou se ela está reduzindo o carboidrato, porque precisa não zerar, mas reduzir, porque você vai diminuindo a água, a vascularização vai aparecendo. Né? E você vê que quando termina a competição, como você falou, no segundo ou no terceiro dia,
é quando o físico está mais bonito. Porque dá aquela enchida e fica mais vascularizado ainda. E o cara, às vezes, fala, caramba, mas eu tô comendo que nem um boi e tô seco e vascularizado. Eu falei, amigo. Ô Tácito, você falando isso, ó, a Grace, minha atleta, acabou de entrar. A Uhum. Grace, quando ela chegou para mim, eu falei, Grace, você precisa ir num nutricionista e pedir para a nutricionista jogar carboidrato em você. Tá Uhum. faltando. Ela tá aqui, ó, daqui a pouco ela vai comentar, ela não me deixa mentir. A nutricionista, ela assustou. Quando ela passou pela nutri, falou, nossa, mas ele tá querendo que você coma mais carboidrato? Essa foto que eu te mostrei aqui da evolução pré e pós foi quando a nutricionista dela subiu o carboidrato a um ponto dela mesma sendo profissional da área e falar assim, nossa, mas é muito. E a Grace ficou seca, cara. Ela ficou seca. A genética dela já é muito favorável. Uhum. Eu brinco com ela, falo, eu tenho inveja dessas suas veias no braço, porque ela tem umas veias calibrosas no braço. Olha ela falando ali, ó, assustou com Assustou o com o cargo, mas carboidrato. assusta mesmo. Agora, sabe qual é o problema, Cris? É que nós temos aí um desserviço que é prestado nas redes sociais muito grande pelos gurus, pelos blogueiros de plantão, que ficam incentivando as dietas cetogênicas, incentivando o low carb, incentivando o jejum e demonizando o carboidrato. Cara, o carboidrato é o maior aliado do atleta, seja de que esporte for. E eu, particularmente, eu não considero o bodybuilding um esporte. Eu considero uma arte. Então, eu vou ter uma competição de artistas ali, que estão dando o seu máximo, né, para se apresentar. Porque eu não tô verificando quem salta mais, quem levanta mais, quem é o mais forte. Eu estou vendo quem é o mais harmônico. E, logicamente, que isso depende de uma genética favorável. Né? Então, eu acho que essa arte, né, do bodybuilding, do fisiculturismo, é uma situação extremamente complexa, extremamente difícil. As pessoas precisam respeitar os atletas, porque, como eu falo, treinar é a melhor parte. E a gente sabe que o gasto calórico induzido pelo exercício é ridículo. Ridículo. Né? Eu não posso comparar o sujeito que vai correr numa dada velocidade 1 hora com um cara que está treinando musculação, por exemplo, 1 hora. É diferente. Mas o gasto calórico ele é muito ridículo, é muito pouco. Sim. O que vai modular isso tudo é a dieta. E a dieta que é o difícil. Você vê, quantos atletas você conhece que comem limpo a vida inteira? Ó, eu vou te falar o seguinte, eu conheci a maior parte desses caras, né, que são bodybuilders. Eu conheci em 1997, eu tive uma reunião com o Lila Brada. O Lila Brada, cara, a única coisa que faltava para ele era glúteo. Porque o cara parecia um bonequinho esculpido. E aí, pouca gente sabe, mas fui eu que trouxe a linha Labrada para o Brasil. Eu fui lá para Houston, almocei com ele, fechamos um contrato, eu trouxe a linha Labrada. Foi o primeiro whey que chegou no Brasil, foi o do Labrada. E naquela época, ele tinha o filhinho dele, o Hunter, tinha lá uns 3, 4 anos. Molequinho, pentelinho, enchia o saco toda hora. O Hunter Labrada, cara, ele é um monstro. Ele ganhou o Tampa Pro agora, ele conseguiu o card profissional e ele é novo, mas ele está maturando. Então imagina um Lila Brada triplicado e com glúteo. É o filho dele. Né? Então é um moleque extremamente forte, é um cara que faz 17 repetições com 3 anilhas de 45 libras de cada lado. Cara, é muito peso. Pô, eu treino com 3 anilhas de cada lado, dá 142,2 quilos. Mas eu faço ali 6, no máximo 8 com ajuda. O cara pega, faz 17 repetições sozinho. E inclinado ainda por cima. Impressionante, impressionante. Impressionante. Aí o que acontece? Onde eu quero chegar?
O Hunter Labrada, quando ele termina a competição, para onde ele vai? Para o restaurante. O que ele come? Ele come mais uns 5, 6 hambúrgueres com bacon, com tudo que você pode imaginar, aquele lixão, é o que ele come depois do treino. Agora, pergunto para você, quando o Sardinha para de competir, quando ele termina a competição, o que ele vai comer? Ele vai comer o arrozinho dele, da mamãe, o franguinho do papai, aquela coisinha. Ele come limpo 24 horas por dia, Sim. 365 dias por ano. Sim. É todo dia ele comendo limpo. Quem é que aguenta isso? Poucos, cara. Poucos. Eu conheço bem poucos. Bem poucos. Eu tenho meninas que conseguem manter, que gostam, e que a gente tem até dificuldade, por exemplo, numa chat-mel, sabe? Porque tá com um déficit muito grande e continua no bandeco, e aí quando a gente vê a necessidade de jogar uma caloria para conseguir finalizar o cutting bem, né, eu tenho dificuldade porque não gosta e não quer. Aí tem que aumentar o volume. Sim. Né? Tem que pôr mais arroz, tem que pôr mais frango, né? Mas mais batata, aí vai embora. Alguém comentou aqui, ó, que ela falou que um personal dela colocou aqui nos comentários. Pediu para ela ficar 30 dias sem carbo. Nossa. Deixa eu mostrar aqui para ela a Grace, ó. A Grace aqui, ó, sem carbo. Desculpa, tá, Gre? Tô mostrando aqui para todo mundo, tá? A Gre sem carbo e a Gre com 9 gramas por quilo de peso. 9 gramas por quilo de peso. A bicha no começo, ela falava, viu, você e a minha nutricionista, vocês estão doidos, porque eu não consigo mais comer, não aguento mais comer. E hoje a gente acendeu uma fornalha, né? Era um metabolismo que estava ali totalmente parado, um metabolismo estagnado, com uma genética poderosa dessa aqui. Então, é difícil, né, a gente falar, né, que alguém pede para ficar tanto tempo sem carbo, né, Tasso? Mas o que eu acho gozado é o seguinte, como é que uma pessoa fica 30 dias sem carbo? Eu não entendo. Como é que você consegue ficar 30 dias sem ingerir nenhum tipo de carboidrato? Nem vegetal, né? Nem do vegetal? Ué, porque o problema é que as pessoas acham que carboidrato é pão. Sim. Eu tenho carboidrato em todos os alimentos. Então, como é que eu fico 30 dias sem comer carbo? Impossível. Impossível. Agora, se um cara renega 30 dias sem carboidrato, ou vamos supor, né, que na verdade não foi sem carboidrato, ele fez um low carb. A gente sabe que nós gastamos muito pouco glicogênio em 1 hora de treino. É uma coisa irrisória, até afronta. Né? Então, você pega o protocolo de treino mais pesado que você quiser, Giant Set, Triset, Strip Set, o que você quiser, Rest Pause, você vai gastar por volta ali de 20 gramas de carboidrato por hora. É muito pouco. Uhum. Só que a gente sabe que a programação, o planejamento, ele não é feito só em 1 dia, 2 e 3. Isso é um mês inteiro. Então, como é que o cara faz 30 dias sem carboidrato? Pô, não entra na minha cabeça isso. Tenso, cara. É tenso, viu? Eu vi o comentário aqui, eu me assustei e quis compartilhar aqui o comentário, né? Porque eu não consigo entender, principalmente o rendimento no treino, né? Como que vai conseguir render? Ah, outra coisa também, né, Tasso? As pessoas, por exemplo, você gosta de treinar no jejum, não é isso? Não, jamais. Não? De manhã. Não, nunca. Porque assim, ó, algumas pessoas acreditam que o jejum pela manhã é um jejum que ela não comeu nada no dia anterior, né? Então, por exemplo, se a pessoa faz a última refeição, por exemplo, 11 da noite, né? Ela leva de 4 a 6 horas mais ou menos para conseguir estocar isso, né?
Então, Não, às vezes acordar algumas não tem pessoas... o estoque de glicogênio lá? Então, às vezes algumas pessoas acreditam, tipo, putz, o cara tá fazendo o aeróbio ali em jejum porque ele não fez a primeira refeição do dia, ele vai fazer depois do aeróbio, por exemplo. Mas é uma pessoa que no dia anterior, cara, ela fez 6 refeições repletas de carboidrato, inclusive a última do dia, né? Então, isso, algumas pessoas também me perguntam, é em jejum? O Murilo que perguntou aí pra gente, a gente acabou não respondendo ele, né, Então, sobre o carbo em jejum. Eu nem sei se ele tá ainda aí, o Murilo. olha só, eu não aconselho, não indico e eu também não treino em jejum. Agora, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: quanto é necessário para você sair do estado de jejum e entrar no estado alimentado? Eu não preciso consumir 150 gramas de carboidrato, e olha que 150 gramas de carboidrato é muita comida para treinar. Se eu acordar e comer uma maçã Fuji pequenininha, eu tenho energia para treinar 1 hora, tranquilamente. E eu já não estou em jejum. Agora, não quer dizer que se um dia você acordou atrasado, eu tenho que ir para a academia correndo, não deu tempo de comer nada, e você vai treinar em jejum, não é por causa disso que você vai morrer. Não é por causa disso que você não vai aguentar o treino. Não, depois do treino você vai comer. Agora, que isso não se torne um hábito. Porque você tem que treinar pelo menos no estado alimentado, só que para estar no estado alimentado, a ingestão é mínima. Lembra? Quanto tem uma barrinha, essas barrinhas de cereal, de carboidrato? 18 gramas. E você não gasta 20 no treino. Uhum. Né? Uma maçã tem 20 gramas. Ô, Tasso, falando em gastar carboidrato no treino, olha isso aqui, cara. Esses dados não estão publicados ainda, tá? A gente pegou lá na Federal 10 praticantes experientes na musculação com força relativa acima de 1,3 no supino, por exemplo. E demos uma paulada, cara. A gente fez aquele High Intense Short Rest. São 10 séries e as repetições elas vão diminuindo sem intervalo de descanso, agachamento, supino e deadlift. Fizemos com 10 homens. Cara, olha a quantidade, o consumo total de carboidrato via calorimetria, né? No treino, 1,6, cara. 1,6 grama. Olha a quantidade de gordura, que todo mundo olhava o treino lá e falava assim, nossa, esse treino vai gastar gordura pra caramba. 16 gramas, cara, a taxa de oxidação de gordura. As calorias, Tacitão, olha isso aqui, 500 calorias no treino porrada, cara. A gente avaliou o sistema imune. Muitos voluntários, em 24 horas depois, estavam com o sistema imune abaladíssimo, cara. Tinha 2 voluntários com infecção do trato respiratório superior. Então, por exemplo, deu uma paulada no treino, 500 calorias, né? Pô, 500 calorias, se eu pegar ali, por exemplo, que eu curto, né, uma pepperoni, por exemplo, Olha né? só. Olha a quantidade de calorias e olha a quantidade de gordura. Ou seja, tem gente que acha que pizza é carboidrato, né? Se eu pego 4 fatias, que é o que eu curto, por exemplo, comer, já são 1000 calorias aqui. Exato. 104 gramas de carbo. Então, pera lá. Adiantou eu dar uma porrada no cara, acreditar que o EPOC é o cara que vai emagrecer, sabendo que teve 16 gramas, né, de oxidação de gordura? Pô. Eu costumo usar um outro exemplo, né? Você usou a pizza. Mas imagine esse treino, depois do cara terminar esse treino, ele vai comer uma tigela de açaí com granola, banana e tudo mais. Dá mais que a pizza. Foi Dá mais que a pizza. Longe. Então é curioso isso, né, que você falou do jejum, né, de comer uma maçã ou de comer a barra de cereal, acreditar que aquela quantidade de carboidrato ali vai acabar com o treino da pessoa, né?
E o treino intenso, é isso que você falou, não vai te dar um gasto violento, né? O gasto ele é muito irrisório. Ó, Quando os meus A Grace quer alunos aumentar o carbo. Aumenta o carbo dela, vai. ela ficou empolgada. Ela estava reclamando até uma semana atrás que não estava conseguindo comer. Agora já está querendo mais. Eu acendi, cara, um metabolismo que estava dormindo. Mas olha, você quer pegar uma outra coisa interessante? As pessoas comem totalmente errado, né? Ninguém tem noção de como comer. Aí você traça uma dieta, quando você começa a prescrever a dieta, e você começa assim, olha, então você vai, no café da manhã você vai comer isso, depois na colação você vai comer mais isso, no almoço mais isso, na colação de novo mais isso, no jantar isso, depois... Bom, mas eu vou comer tudo isso? Eu falei, vai. Mas eu não como tanto assim. Eu falei assim, não, é que você come errado. Então o que vai acontecer? Você vai comer tudo isso que eu estou te falando e você vai emagrecer. E a pessoa, não, mas como? Eu falei, olha, vamos contar aqui em quilocalorias de energia o que você come hoje. Então, olha só, eu vou te dar mais comida, só que a ingestão calórica vai diminuir. E você vai emagrecer comendo mais. E passa ali 2 meses e a pessoa vê esse resultado e fala assim, caramba, eu como mais, emagreci, como pode? Você não sabe comer, você não sabe manipular os alimentos, né? Ajustar ali o que você tem que fazer. Simples. Ô, Tássio, ó, a galera tá ficando impressionado, né? Mais um exemplo aqui, ó, a Ana, ó. Olha que diferença, hein? Ela tá, cara, com 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Eu não sei para onde vai tanta comida. É. Não, e o gozado é que você pega a foto da menina mais gordinha, vamos supor, ela pesava 50 quilos, pega uma pequenininha. Aí ela vai aparecer, depois de um tempo, muito mais forte, muito mais seca. Só que ela está pesando 60. Sim, Né? exato. Então as pessoas precisam perder o medo da comida, né, cara? Exato. A rede social deixou as pessoas com medo do carboidrato, né? Deixou as pessoas Sigam, achando que o carboidrato engorda. sigam as regras do General T. Coma que nem uma besta. Coma que nem um animal, mas treina que nem uma besta também. É bem assim, é bem Esse assim. negócio, cara, eu até tenho uma publicação que eu fiz uma vez, foi no Instagram que me hackearam. Eu preciso repostar isso. O tema era carboidrato engorda. Porque as pessoas têm essa falsa concepção de que vai comer carboidrato e vai engordar. Então, na verdade, para o organismo é ineficiente fazer carboidrato virar gordura. Nós temos uma diferença muito grande de tecidos, de modelos animais com humanos. Uma coisa é você ver o fígado do rato, o fígado do humano, o tecido adiposo do rato e o tecido adiposo do humano. Então, essa lipogênese, ela não vai acontecer no tecido adiposo de humanos com essa ingestão de carboidrato. Vai acontecer no fígado. Mas no tecido adiposo é ineficiente. Gasta-se muito mais gordura, muito mais energia, aliás, para fazer isso, fazer carboidrato virar gordura, do que você ingerir gordura propriamente dita. E até em dieta, onde você ingere mais gordura, você tem mais saciedade, você acaba emagrecendo. Mas esse conceito de que comer carboidrato engorda, isso é uma coisa totalmente arcaica. E as pessoas não entendem isso. Tem um artigo muito interessante que mostra, contabilizando ali quilocalorias e o gasto de energia que o organismo faz para tentar converter carboidrato em gordura. Não é uma boa coisa para o organismo. O Tássio, sem falar da importância do carboidrato, né, para a síntese proteica, né? Sim, lógico. Você já viu diabético, que tem o problema do pé diabético, regenerar o tecido? O cara amputa o pé. Então, uma coisa que eu canso de falar nas aulas de bioquímica é
A única preocupação do organismo é manter a glicemia estabilizada. E ele faz isso às custas de qualquer coisa. Mesmo que tenha que ser do jeito mais caro, que é degradar tecido muscular para fazer isso virar glicose. E o organismo, por sua vez, nesses processos de transaminação, ele gasta uma energia violenta, porque quem paga isso é a própria glicose. É a glicose, sem dúvida. Né? Imagina o quanto de alanina que você vai produzir por transaminação, né? Glutamina, e isso vai ter que entrar no fígado para virar glicose. Imagina, quando a alanina entra no fígado, ela perde o componente nitrogenado, ela perde o NH2. Quando isso aconteceu, quem ela vira? O piruvato. Aí o piruvato, no fígado, vai voltar a ser glicose. Só que é um processo extremamente caro fazer ele virar glicose de novo. Nós temos uma reação irreversível, que é de piruvato para fosfenolpiruvato, que tem um ΔG negativo de menos 14 kJ por mol. É extremamente deficiente isso. É muita energia gasta. Fantástico. Dá o carboidrato. E sem falar, né, das fontes de carboidrato que eu amo particularmente, né? Eu adoro patinho, arroz e banana. Eu sou fã da banana na comida, eu gosto, né? E tem pessoas ainda, atletas, que acreditam que a frutose, né? Eu já recebi meninas assim, que a frutose vai acabar com a vida dela, que a frutose vai acabar com a pele, que a frutose vai engrossar a pele. Esse negócio de frutose da fruta, né? A fruta não tem frutose, a fruta tem sacarose, é a combinação de frutose com glicose. Porque se você... E onde que você vai ingerir frutose pura? Só se você mandar manipular. Sim. E se você ingerir 50 gramas de frutose, você vai ter uma caganeira. Você não vai sair do banheiro o dia inteiro. Mas e a fruta, ela é maravilhosa na dieta, né, cara? A fruta, no meu caso, por exemplo, que estou bandecando, a fruta é aquilo que a gente comentou, né? A resiliência de manter a dieta, né? A fruta, para mim, por exemplo, puta, ela salva a dieta. Porque às vezes você bate o olho ali no arroz, ali com frango você vai comer, e, nossa, quando eu coloco uma banana nanica ali, cara, nossa, faz total diferença. E outra coisa, você tem algumas frutas que têm uma predominância maior em carboidrato, mas outras têm gordura. Por exemplo, o abacate. É uma fruta extremamente boa para você consumir. Eu costumo fazer o meu que eu chamo que é o meu... Não é caldinho, como é que meu creminho. Eu misturo abacate com pasta de amendoim, com whey de vanila, que é para pegar o gosto do abacate. Né? E às vezes, junto com o whey, às vezes eu coloco leite. Eu curto leite, aquele leite molico ali, o solúvel. Eu coloco o whey no abacate, cara. Ou xerém. Fica uma delícia. A Ana deve estar lambendo os beiços ali, porque a última ref dela é no abacate. E ela não estava achando o avocado, aquele pequenininho. Eu comia muito nos Estados Unidos esse avocado. Que eu acho ele mais saboroso, né? Ela deve estar lambendo os beiços ali, porque é Mas sabe o que é, Cris? São aqueles desserviços que eu falei para você. É falar que a banana engrossa a pele, é falar que o leite engrossa a pele, é falar que o leite é inflamatório. Pô, para com isso, né? Para com isso. Acabou de sair um artigo aí falando que o leite é anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Pô. Mas é complicado, é complicado. Agora... Mas é isso, cara. Eu acho que dentro da preparação, assim, né, das meninas, né, você matou a charada. Não tem algo que é único, né? Não tem. Eu recebi meninas que vieram com estratégias que você batia o olho assim e falava assim, nossa, como isso aqui parece ser um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque não faz sentido, porque o que um organismo responde, outro não vai responder.
Aham. Então, não adianta nem eu pegar um único artigo, né, e acreditar que aquele artigo, que aquela Não, não. estratégia, ela vai valer para todo mundo. A gente Olha, continua, né, Tácito? Eu eu falei isso falo, para os meninos no mestrado, lá do abismo. A gente tem um abismo entre a ciência e a prática. E exato. isso, talvez, cara, né, obviamente que você tem muito mais conhecimento do que eu, mas cada vez mais eu acho que a gente está longe de diminuir esse abismo, porque Aham. os estudos, eles são bem reducionistas mesmo, Uhum. né? E a ideia tem que ser reducionista, tem que ser controlado as variáveis, mas quando a gente vai botar isso na prática, primeiro, o público estudado é diferente do que você trabalha. É. Segundo, as condições ali que ou a intervenção nutricional ou que o treino foi conduzido não reflete a tua rotina, né? Aham. Então, isso que o fisiculturismo feminino me ensinou, né? Me ensinou. E os resultados, eles são individuais mesmo, né? E é curioso a pessoa falar assim, ah, o quanto que você está comendo? Ou quantas séries fulana faz? Quantas séries você deu? Como que você distribuiu para o glúteo da Grace ficar daquele tamanho, né? Ainda mais na quarentena, ela não usou bomba? Eu falei, não, gente, ela não É. usou. Eu tô com os exames tudo aqui e cada corpo responde de um jeito. Cada E, organismo é responsivo de uma forma. e uma outra coisa, Cris, você colocou muito bem, é você pegar publicações usando modelos animais e querer reverter isso para humanos. Né? Desde a alimentação, porque o rato vai comer ração. E o estresse do exercício é diferente. Né? E uma coisa que é interessante, que eu falo para os meus alunos sempre, não adianta ler o último artigo, mas também não adianta ler o primeiro, se você não leu o livro texto básico. Uhum. Então, Tô com um aqui, falta. hein? Mas antes de ler esse, tem que ler o básico. Tem aqui, hein? Tem aqui, hein? Quer bioquímica aqui? Quer fisiologia? Ó, tem que ler o básico. Ó, Muito né? bom, cara. Agora, e ainda tem uma outra coisa. Ó Eu a tenho. Dri aqui, ó. Puxa a orelha da Dri também, porque quando é descanso para ela e para comer, ela fica com medinho. Já dá um recado aí para ela. É. Ó, o pessoal tem uns comentários aí de leite de caixinha. Pessoal, vocês têm que ter uma aula de engenharia de alimento e saber o que é o leite de caixinha. Né? Ele é esterilizado, não é nem pasteurizado, ele é esterilizado. Então, vamos ver como é que é feito o leite de caixinha para depois falar. Ah, porque o leite de caixinha inflama, o leite da vaca não inflama. Pessoal, para com isso, para com isso. Outra coisa que eu queria colocar, que você falou bem, uma colocação que você fez bem feita. Eu tenho um amigo, um colega americano, old school, que é um cara que nós ficamos muito amigos e ficamos amigos por acaso, chamado Andrew Fry. Não sei se você já leu algum paper dele. Claro, claro, como Né? não? Andrew Fry, ele é mais velho que eu, é old school e tal coisa. O Andrew Fry, ele é muito amigo da Travis, e quando a gente estava lá torcendo por ela na eleição do NSA, a gente estava ali do lado, né, torcendo e tal e coisa. E aí ele foi ministrar uma palestra e ele falou exatamente assim, exatamente, Andrew Fry. Ele é o cara do overtraining, é o pioneiro, e é um dos primeiros a falar sobre sinalização muscular. Andrew Fry. Então, olha essa, Cris. O Andrew Fry deu uma palestra no NSA e estava ali todo mundo. Tava o Bill Kramer, tava o Brad Schoenfeld, tava o Bill Campbell, todos os caras ali. Né? O Andrew Fry começou a palestra dele assim. Ele falou assim, olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, não existe design de estudo perfeito. Ninguém aqui nessa plateia tem um design ou teve publicado um estudo com design perfeito. Tava o Bill Kramer, cara, que é o pai do treinamento de força, todo mundo quietinho. E ele falou assim, inclusive, os meus artigos também não têm design perfeito.
E eu vou mostrar, ó, tem um artigo aqui do Bill Kramer que foi publicado em 1995, Kramer na plateia. Olha quantos furos tem aqui no design do estudo. Olha como foi falha essa metodologia. Olha isso aqui que ele devia ter medido e não mediu. Cara, ninguém falou nada. Porque ele estava certo. Então as pessoas acham que quando vê um artigo com um resultado, essa é a verdade absoluta. Amigo, isso não existe. As variáveis são tantas e não podem ser controladas. É impossível. Impossível. Ô, Tácito, e o que me preocupa da era digital, né? Um lado é bom porque eu estou tendo a oportunidade aqui de aprender contigo, num bate-papo descontraído. Mas tem um outro lado também, né? Que é o lado da divulgação dos artigos. E aí, às vezes, os alunos da graduação, né? Que estão pegando os artigos ali, eles não têm condição de pegar a metodologia do trabalho. Então, por exemplo, eu já fui questionado, né, no treinamento feminino, mas exercício para o glúteo X é melhor do que Y. Hip Eu falo, thrust. gente, eu falei, peraí, pessoal, primeiro, para quem é melhor, né? E segundo, vocês repararam que enquanto um artigo, os caras rodaram ultrassom numa porção do glúteo, e no outro artigo, os caras rodaram ultrassom na outra porção do glúteo. Vocês conseguiram ver lá na metodologia que a forma de coleta foi diferente? Então, é difícil, né, cara? A gente tá no meio que a gente sabe que a ciência ela não é exata, muito pelo contrário. Não. E o que as pessoas precisam entender é que a ciência, ela explica os fenômenos que a gente observa na prática, né? E eu vejo que as pessoas esperam ter um artigo para falar bem ou para falar mal de algo, e muitos profissionais de educação física deixam de ter uma ferramenta boa de trabalho porque leu por aí que tal exercício não é bom, né? Então eu fico imaginando ali o mecânico, né? Ele tem a chave de fenda, ele tem o alicate. Aí ele fala, não, o alicate aqui, ó, falaram que não é bom, eu não quero mais o alicate. Vai chegar uma hora que ele vai precisar do alicate. Exato. Então, é o velho abismo, né, cara? A síndrome do último artigo lido, né? E o abismo que a gente tem, né, em tentar passar uma informação de uma forma mais clara, mas mostrar os dois lados da moeda, né? Então, a rede social, ela tem esse lado, entre aspas, ruim, né? Que muitas pessoas olham apenas um dos lados da moeda e não conseguem entender o contexto, né? E você está lidando com pessoas, né, Tácito? E se você não tem uma base sólida, você não consegue discutir nem argumentar. Essa foi uma das razões que há 30 anos eu comecei a me matar de estudar bioquímica. Porque eu queria ter alguma coisa que me desse base para discutir e raciocinar sobre tudo. Então, uma coisa é você falar, o leite inflama. Então, bem, quais são os seus argumentos? Vamos falar sobre química de alimentos, vamos falar sobre bromatologia, vamos falar sobre engenharia de alimentos e vamos falar de reação química. Porque falar que o leite inflama porque você acha que inflama, porque o guru falou, ou porque saiu na Veja, pô, para, né? Vamos discutir ciência, cara, não ficar fazendo leve e trás de alquimista, não é assim. Né? Não é assim. Agora, é tal história. Quando você começa a discutir sobre um assunto e você começa a aprofundar, você não tiver conhecimento de base, o assunto para. Exato. Conversa. Exato. Né? Eu falo para as pessoas... Nas minhas disciplinas de mestrado e doutorado aqui na Federal, eu não aceito aluno ouvinte. E ó, tem até um doutorando meu que está aqui, o Andrés Molarek. Pergunta para ele, ele até ficou bravo comigo. Ele não estava no programa como aluno regular, ele não tinha entrado no doutorado. Aí ele perguntou para mim, professor, eu posso fazer a sua disciplina como ouvinte? Eu falei, não. Mas, professor, eu queria... Assim, eu já faço o que eu falei, não, eu não aceito ouvinte. Não vou abrir sessão para você. Só aceito aluno regularmente matriculado. Ou do curso,
ou em outro. Tá aí o Andrés Molarek, ó, tá aí. Ó. Pergunta aí se eu não neguei a ele fazer a disciplina como ouvinte. Aí, quando ele estava lá já no doutorado, ele foi fazer disciplina. Simples. A minha experiência lá, eu confesso que eu não sou casca-grossa, assim como você, né? Na disciplina do mestrado, que era de neuroendócrino, o pessoal estava querendo falar basicamente de esteroide, né? Eu falei, pessoal, a gente vai tocar sim a disciplina, né, de seminários em endocrinologia com base nos esteroides, mas eu quero que vocês deixem, né, o que vocês acham, o que vocês sentem, o amor que você tem, o ódio que você tem, fora da sala. Exato, exato. E quando a gente entrar aqui, eu quero debater essas evidências com vocês sem amor às evidências, ou sem aquilo que eu acredito. Né? Aqui a gente vai ver o que os estudos têm sugerido, né? Vamos estudar o eixo endócrino, vamos conhecer os hormônios e vamos no PubMed pegar os artigos que tem sobre terapêutica hormonal e vamos debater no programa. Então, Tasco, foi uma disciplina, cara, muito legal, porque tinha árbitro da federação que estava no mestrado, né? Aqui o Rafa, ó, o Rafa, aluno lá do mestrado. Apresentou o artigo do New England. Clássico do New England, que os caras, acho que usaram enantato, não foi isso, Rafa? O Rafa, aluno do Navarro. Navarro, caramba, quanto tempo que eu não vejo. Ele defendeu o mestrado com o Navarro. Que legal que você tá aí, Rafa. Um abração para todos, tal. O Rafa tá aí, não me deixa mentir. E eu acreditei, cara, que foi uma disciplina assim diferente, porque a gente debateu os assuntos que estavam em evidência, né? E ao mesmo tempo de uma forma imparcial. Né? Os alunos ali, eles não saíram com a minha opinião a respeito, e muitos perguntaram, né, Rafa? Professor, o que você acha? Eu falei, o que eu acho aqui é o que menos importa. O que importa é o que a gente está vendo nas evidências. Então, o programa, né, de especialização, ou do mestrado, né, ou até do doutorado, né, você citou o seu aluno, eu acho que a nova geração aí que está chegando, ela está chegando com uma responsa muito grande, né? Porque é o meio virtual, né? É o meio do low carb. E eles estão chegando com uma facilidade tremenda, né? Já estão pegando tudo pronto, tudo mastigado. Era digital, baixou o paper que saiu hoje, baixa hoje. Né? Na minha época, eu passava a tarde inteira lá no estúdio de química da USP, xerocando papel ali, saía com 5 quilos de papel para ler. Eu não peguei essa fase, mas eu peguei a fase do Comude. Você tinha que ir na Biblioteca Central, solicitar na Biblioteca Central o artigo, a Biblioteca Central entrava em contato com a universidade para mandar o trabalho, cara. Hoje, com 2 cliques aqui, você já tem o trabalho. Então, é uma outra geração, né, Tasso? Você vê, eu não sei se você viu um post que eu fiz hoje, que os caras estavam falando sobre aquele artigo que foi retirado sobre hidroxicloroquina da The Lancet. The Lancet, eu vi. Então, o editor da The Lancet, eles não falaram isso nesse post, né, nesse artigo. O editor da The Lancet veio a público e falou assim, olha, o artigo foi retirado, foi uma falha nossa, mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos sofrendo uma pressão muito grande da indústria farmacêutica para publicar essas coisas. Quer dizer, olha o dinheiro envolvido. Aí o que eles resolveram agora, que está na publicação de hoje? A The Lancet vai colocar 3 estatísticos como revisores e os 3 vão conversar entre eles para ver se tem alguma coisa ou algum tratamento de dado errado antes de sair a publicação. E a The Lancet é uma revista de impacto altíssimo, né? Sem dúvida. Mas por quê? Porque a retratação de um artigo é uma vergonha para o pesquisador. Uma coisa não pode acontecer. E às vezes você vê em revistas da nossa área que tem um impacto muito menor e às vezes o artigo que foi publicado ali é um lixo. Né? Metodologicamente falando, com design errado, com tratamento errado, né? É complicado. Aí o cara vê o artigo e fala assim, olha, é isso que é. Ó, tem um aluno meu aqui, ó, da enfermagem, ó, Jadson, ele tá na linha de frente.
ele tá na linha de frente da Covid, tá lá do lado dos pacientes, entubando e desentubando. Tem prova amanhã, hein, Jadson? E parabéns ao Jadson por estar na linha de frente. E a gente discutiu esse artigo na disciplina, ele tá aqui, não me deixa mentir. Eu mostrei o artigo The Lancet e a gente discutiu, né? Porque como eles estão na linha de frente, né? Aí o meu papel como professor é mostrar o que há de evidência e saber deles que estão na prática, né? O que os médicos ali estão utilizando de conduta, né? Então o Jadson ali é um parceiraço, um aluno e parceiro. E exclusivamente esse artigo foi manipulação dos dados da própria empresa. Tá vendo, né, Jadson? Como não sou só eu, né? Como não é uma opinião minha, né? É o general que tá falando aí, pô. Mas é. Legal. Mas, cara, eu vou te falar o seguinte, ó. Antes da gente terminar, esse curso que eu vou oferecer agora, né, de hipertrofia, eu faço convidei o Sardinha, lógico, né, para ele falar do ponto zero, mas eu mostrei uma coisa que você já tinha mostrado e eu peguei uma mais recente, que o Sardinha até chorou, né? Que foi embasar o ponto zero para ele. Você já viu essa publicação aqui? Ó, dá uma olhada. Chega mais próximo aí. Boa. Não e já quero. Olha só. Ou seja, o cara não chamou isso aqui de ponto zero. Mas se você analisar o contexto, você vê que é muito similar àquilo que o Sardinha humildemente propôs. E tem um monte de gente que fala mal. Imagina, cara, a base do que o Sardinha falou está nesse peito. Sim. Né? A gente está dando respaldo. Inclusive, eu vou fazer no meu laboratório a comparação de 2 métodos de treinamento, como a gente já fez na dissertação do Vinícius. A gente comparou o tradicional com o superset e biset para ver qual era o maior gasto calórico. Não quer dizer que um emagrece mais que o outro, mas só para a gente ver o gasto calórico, né? Quero ver esse trabalho, hein? Quero ver. A gente já está submetendo. Fiz aqui os ajustes finais, já vamos submeter. E a gente viu que o biset é melhor em relação a gastar um pouco mais de energia que o outro. Mas não quer dizer que um emagrece mais que o outro. E aí eu vou fazer uma comparação de protocolo colocando o ponto zero como referência, né? E vamos botar isso publicado. Sardinha vai infartar. Vai chorar. Ele é chorão, né? Vai chorar. Eu quero participar disso aí. Então, é convidado. Pronto. Porra, para mim vai ser uma honra. Vai participar na discussão dos dados. Pronto, já está aí, está dentro. Uma honra para mim. Tem um paper que a gente está terminando também, que tá eu, tá o Filhão, tá o Jonato, tá o Belmiro, né? Tá o meu pós-doutorando, o Ragami, que a gente fez meio que uma revisão, não chegou a ser uma revisão sistemática, né? Mas chegou uma revisão sobre o método de treinamento bodybuilding. Tá bem bacana esse artigo, já a gente está submetendo, falta só uns ajustes. Legal. Tasca, eu acho que a gente pegando, né, os atletas com experiência, né, cara, que poucas pessoas sabem, né, talvez as que estão aqui nos ouvindo, que passaram pela metodologia da pesquisa, sabem que lá atrás, né, o empirismo, ele foi considerado e é considerado um método científico, né? E hoje muitas pessoas acreditam que esse empirismo, né, o que o cara tá fazendo ali, ele tá se embasando em quê, né? E o empirismo, gente, ele é importante, ele foi importante, foi um marco, inclusive na ruptura, né? Se a gente for entrar na história da ciência, né? Na ruptura ali do catolicismo, nas primeiras descobertas, inclusive tem vários filmes antigos que mostram essa ruptura ali da visão científica, né? Com a visão religiosa. Então o empirismo ele tem que ser respeitado, né? Pô, quem sou eu para falar que o método Sardinha não funciona, né? Não só acredito que funciona, acredito que tem a base teórica, eu já mostrei isso em 2, 3 cursos, quero esse artigo aí que eu não conheço, e aplico o método, né? As meninas
estiverem online ainda, elas podem confirmar que eu uso bastante o método com elas. Então, eu acho que a geração agora, né, é de explicar esses fenômenos, né, Tássio? E você é um dos caras que faz isso com maestria, né, cara? E aquilo que eu te falei, né? A gente está tentando responder as perguntas que foram feitas há 100 anos. Né? Estamos longe de responder tudo, mas nossa missão é essa. Né? Além de eu chegar nos 50 de braço, eu vou tentar responder alguma coisa. O meu projeto também é 50 anos, hein? O meu projeto é 50 anos. Não, o meu agora tem que ser 70, né? Porque 60 eu já tô. Tá chegar bem nos demais, 70 tá maior, bem eu cheguei nos demais. 60, tá bom. Legal, cara. Ô Cris, já os caras vão derrubar a gente de novo aqui. Mas Vamos olha só, finalizar, né? a gente tem que marcar um outro papo de boteco, né? Porque a gente fala e não falou nada, né? Parece que o tempo voa, né? Eu acho que na próxima a gente tem que já deixar o tema definido, né? Porque eu tava com saudade de você, né, pô? Há quanto tempo que eu não te via. E, nossa, o quanto eu aprendo até hoje com você, cara. As nossas viagens. Meu Deus, muita E vou te história. falar, e quanto que você tem me ensinado com essa sua vida de treinador aí com as meninas. Pô, eu aprendo com você. Cada post que você faz, eu tô aprendendo também. E eu aprendo com elas, cara. Cada Exato. preparação, né? A preparação mais recente foi da Adriele, né? Eu falo isso para ela, eu falo, Adri, como eu aprendi com você? E ela acha que eu tô zoando ela. Ela fala, não, mas onde já se viu, né? Alguém que tem doutorado aprender. E a gente aprende, cara. É um aprendizado em fisiculturismo, né? Ele é um aprendizado diário, cara. Cada fase, cada preparação. Eu penso pela Cris, a Cris subiu na Wellness e hoje ela é o Amas Physique. Então, o quanto eu não aprendi no processo, né, cara, com elas. Então, as pessoas acreditam que por a gente ter formação acadêmica, né, a gente não tá estudando, não tá aprendendo, né, Tássio? É verdade. E essas lives, pra mim, cara, eu confesso que eu tô um pouco fora, né, das lives, né, um pouquinho chateado aí com a rede social. Mas é sempre um momento de muito aprendizado e, putz, eu não tenho nem palavra aí para te agradecer. O convite, né? Afinal de contas, eu que deveria te convidar e não ao contrário. Bom, então foi o seguinte, a próxima você convida. Pronto. A próxima você convida. Ô Cris, falta 1 minuto para eles derrubarem a gente. Então, eu vou me despedir, vou agradecer você por ter aceitado o convite, né? Agora você retribui, você me convida. E eu vou deixar salva essa aqui também no IGTV. Né? Então, antes que os caras derrubem, obrigado a todos vocês que assistiram, obrigado, Cris, e a gente combina uma próxima. Muito obrigado, cara. Foi uma noite maravilhosa aí, a sua companhia. Agradecer a todos que estiveram presentes e nos vemos na próxima. Tá aí, abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abração.